Olá, apostolane do Ministério Profético Moriá. Estamos entrando lá com a programação abençoada do Ministério Profético Moriá. Um lugar de adoração a Deus. E a gente já gostaria de convidar você a compartilhar pelo YouTube Ministério Profético Moriá e nos seguir pelo Instagram, Ministério Profético Moriá. Os nossos cultos é quinta-feira às 19h30 ou domingo às 9h da manhã. E como de costume a gente quer orar por você e abençoar a sua casa, a sua família. Eterno, amado e poderoso Deus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por cada pessoa que está ligada conosco através dessa programação. Que ela possa sentir o toque do teu poder, da tua presença e que a tua misericórdia possa alcançar esta vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor, pastor Mesquita. A paz do Senhor, apostolane. A paz do Senhor, amados telespectadores que estão nos assistindo agora, que nos permita entrar nas suas casas e passar essa tarde com vocês. Queridos, está também conosco, né? Como já de costume, já está ficando da casa, o pastor Bandeira. A paz do Senhor, pastor Bandeira. Paz do Senhor, apostolane. E queremos aqui saudar os nossos telespectadores. Nós estamos aqui mais uma vez para contribuir com esse programa e a fim de que Deus use as nossas vidas nessa tarde para abençoar a sua vida, abençoar a sua família. E é por esta razão que nós estamos aqui. E hoje, pela primeira vez no estúdio do programa do Ministério Profético Moriá, está conosco a pastora Lucenita, né? A paz do Senhor, pastora. Amém. E tenha certeza que muito Deus fala com você nesse momento. E eu sei que não existe alma cansada, não existe alma aflita, que o Espírito Santo de Deus não possa colocar o bálsamo, consolar, renovar e acima de tudo, dizer que tem planos para você. O último programa eu ministrei aqui, pastor Mesquita. O senhor estava comigo no estúdio sobre os planos de Deus. O senhor lembra disso? Sim. E naquele programa se achava que não tinha mais planos. Você se lembra disso? Quando o Espírito Santo me deu aquela palavra naquele programa, o Espírito Santo dizia assim para mim: vai para muitas pessoas que estão assistindo, mas também vai ao coração do pastor Mesquita. Amém. Deus, Ele está no controle de tudo. Tudo. E muitas vezes Ele nos dá feedback. E nós temos que estar atentos. Porque Ele sabe tudo. Nós, só nos resta é obedecer. E quando Deus me deu a palavra, pastor Bandeira e pastora Lucinete, sobre os planos de Deus, a gente estava aqui no estúdio conversando e o Espírito Santo, pastor Bandeira, me deu a palavra e eu comecei a rir. E algumas pessoas que estavam aqui não conhecem muito esse feedback quando Deus me dá a palavra. E aí, no intervalo, alguém perguntou assim: apóstola, por que a senhora riu? Porque ali Deus estava me trazendo uma confirmação de algo que estava deixando eu e a minha casa inquieto. Estava nos gerando angústia. E aí, quando o Espírito Santo me deu a palavra falando sobre os planos de Deus, que Deus ainda tem planos conosco, Ele estava dizendo assim: tem continuidade de vida. Não é isso, pastor Bandeira? Exatamente. Tem continuidade, pode falar. Como diz Isaías, né? O plano de Deus, eles são maiores que os nossos, né? O plano de Deus, eles são eternos. E é tão bom a gente olhar para trás e ver de onde Deus nos trouxe, né? E a forma que Ele nos conduz. E como você disse, às vezes nós estamos passando por uma luta, uma dificuldade, e a gente então começa a orar. E no dado momento até a gente para de orar por aquilo. De repente as coisas começam a acontecer e a gente começa a perceber
esse cuidado de Deus, né? E, poxa, Deus está respondendo, né? Deus está respondendo. Pastor Mesquita, o que o senhor sentiu naquela hora que estava sendo ministrada a palavra sobre os planos de Deus? Apóstolo, assim, porque quando você está envolvido no problema, a situação é um pouco diferente, entendeu? Você sabe lidar muito para dar um atendimento a uma pessoa, para ver o problema da pessoa e tentar ajudá-lo, né? Mas quando o problema está com você, muda, a situação muda. E aí você recebe uma palavra aqui, uma mensagem ali, sabe? E a gente, enquanto estiver aqui, nós não está vivendo como ser humano normal, entendeu? E a gente se preocupa, a gente fica preocupado. Mas eu digo para a senhora uma coisa, a minha confiança eu depositei toda nele, entendeu? O meu coração me dizia algo que me deixava um pouco tranquilo, né? E também, tipo assim, a gente lá sempre fala que quando Deus vai acontecer alguma coisa com alguém, Deus avisa o líder, entendeu? E até então Deus não tinha sinalizado nada, né? E eu fiquei sossegado, fiquei tranquilo. Olha assim, a responsabilidade que eu recebo, né? Ele dizia assim para mim, eu estou mais tranquilo porque Deus não falou nada com você. Deus falou? Aí eu ficava calado, dizia, não, Deus não falou. Aí ele, porque normalmente antes de Deus fazer alguma coisa, Deus usa você para falar. Aí eu dizia, Jesus, pastor Bandeira, meu coração vinha na boca, eu falei, Jesus, será que eu perdi a comunhão contigo? Aleluia. A gente brinca, mas a coisa é séria. Por que a gente fala isso? Porque o pastor Mesquita, antes de ser meu esposo, ele foi minha ovelha durante muitos anos. Então ele via e vê para a glória de Deus, Deus nos usar e cumprir aquilo que nos usa, para a glória de Deus. E assim, todas as vezes que ele viu Deus nos usar, tanto para ele quanto para os pais, quanto para os irmãos, quanto para os irmãos da igreja mesmo e fora, ele viu cumprir. Então assim, quando ele disse assim, não, Deus não falou nada com você. Então eu estou tranquila, eu falo, Jesus tem misericórdia. Senhor, me cobre com teu sangue, né? E esses dias a gente saiu para almoçar, no intervalo, e ali eu encontrei uma moça, a pastora Lucinete, que essa moça congregou conosco. E quando ela congregou conosco, Deus nos usou muito forte para a vida dela. E Deus foi dando as etapas do que ia acontecer, pastor Bandeira, na vida dela. Deus falou, olha, você vai conquistar a tua casa, depois você vai passar na prova da ordem, depois você vai engravidar e vai engravidar de uma menina. Deus deu todas as etapas. E assim cumpriu. E ali na segunda-feira, quando a gente vai cruzando a rua para ir almoçar, eu encontro a moça com a filha. E eu não conhecia a filha mais. Porque quando ela nasceu, o bebê, ela não estava mais conosco, congregando. E ali, quando ela me viu, ela já veio rindo. Uma criança de mais ou menos uns 3, 4 anos de idade. E ela apontou e disse assim, olha, apóstolo, que a senhora profetizou. Aí eu agachei, beijei a criança. E eu virei para ele depois assim, pode dizer o que quiserem de mim, mas tem que dizer que eu sou mulher de Deus. Pode falar o que for, mas tem que reconhecer que eu sou mulher de Deus. E aí é por causa disso que o pastor Mesquita, né, joga a responsabilidade. Não, Deus não falou. Deus falou contigo. A Bíblia diz, em 2 Crônicas 20:20, diz assim, escuta os seus profetas e prosperarei. A Bíblia fala isso. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque às vezes você quer ir procurar profeta fora. Às vezes você tem um profeta dentro da tua igreja e você não honra esse profeta. Às vezes até mesmo dentro da sua casa e você não honra. E ontem a gente estava numa reunião com algumas pessoas e foi falado sobre falta culto, não vai à igreja e não dá satisfação. E aí eu disse uma frase assim, a gente precisa trabalhar em princípio de honra. O líder está lá
porque foi instituído por Deus. E se ele está lá instituído por Deus, no mínimo eu tenho que honrar. No mínimo. Porque você não está lá obrigado. Mas se você decidiu estar lá, ou Deus te mandou você estar lá, você tem que honrar. Como que você não vai honrar? A Bíblia diz que nós precisamos orar pelas autoridades, né? Seculares e autoridades, porque toda autoridade é instituída por Deus. Como que eu não vou orar pelas autoridades? Tanto secular quanto espirituais. Eu preciso honrar, eu preciso orar, eu preciso abençoar, ser instrumento de bênção. Porque quando Deus nos coloca numa emissora como nós somos hoje, nós precisamos entender que nós estamos aqui por misericórdia de Deus e para sermos instrumentos de Deus na vida de quem está assistindo a gente, aonde estiver, ou dentro de Porto Velho, ou no estado de Rondônia, ou fora do Brasil, como muitas pessoas nos assistem, fora da nação brasileira, através do YouTube, nós precisamos ser instrumento de Deus. Você tem que ser instrumento de Deus na sua casa, na sua faculdade, no seu trabalho, aonde você estiver. Porque a Bíblia diz que onde você colocar as mãos, prosperará. Então eu preciso que façam prosperar a bênção, milagre, perdão, restauração. Por que isso? Porque você não parou aí à toa. Hoje nós estamos aqui com 4 pastores, homens e mulheres que cuidam de vidas, que são instrumentos de Deus na vida de pessoas. E muitas vezes a gente sofre porque as pessoas não querem nos ouvir como instrumento de bênção. E quando essas pessoas sofrem, a gente sofre por elas, junto com elas. Porque muitas vezes, antes de elas estarem sofrendo, Deus revela antes o que elas irão passar e a gente avisa e elas não querem ouvir. Por que você está falando isso, apóstolo? Não sei, o Espírito Santo sabe por quê. Não tem uma programação, mas tem uma direção de Deus para falar com você, para falar ao teu coração. Não é isso, pastor Mesquita? Sim, apóstolo. E também eu vejo assim, nós temos uma posição que devemos estar, entendeu? E temos uma lei a cumprir, entendeu? Essa lei chama-se lei da semeadura. O que eu plantar, eu vou colher. Essa lei não falha, entendeu? E a posição, eu só tenho 2 posições. Ou eu estou na obediência ou na desobediência, entendeu? Então essa posição, então tipo assim, eu tenho meu líder e eu não obedeço ou obedeço de qualquer jeito. O que é que a lei da semeadura vai dar para mim depois, lá na frente? Bons liderados ou maus? É. Entendeu? Então, tipo assim, eu tenho que plantar hoje para colher amanhã. A gente sempre diz uma frase muito forte lá no Ministério Profético Moriá. Quando você quebra o princípio quebra nas suas costas. Se você é filho obediente, você vai ter filhos obedientes. Se você é filho desobediente, você vai ter filhos desobedientes. Não é isso, pastor Lucélio? Porque Deus, ele se move dessa forma, né? Quando a gente se coloca nessa posição de obediência, é interessante a fala dele, né? Você falou que muitos, às vezes, estão se colocando em situações de sofrimento por não ouvir, né? Eles se ensurdecem diante daquilo que é dito através do profeta de dentro da casa, mas a sua fala traz ao meu coração, né? A postura dele, né? De esperar de dentro de casa. Deus falou algo com você, há uma confiabilidade no coração dele para o profeta de dentro de casa. Eu confio no meu Senhor e eu sei que Deus tem um instrumento aqui que ele usa. Então o coração dele estava descansado. Eu achei muito interessante ele perguntar, mas Deus falou com você? Há uma conexão, há uma unidade e há um respeito dentro desse lar com essa conexão e com esse profeta que Deus coloca. Isso é muito interessante. Você quer falar alguma coisa, pastor? Então, essas aí são leis universais que a gente conhece, né? Que depende de religião. Você plantar, você vai colher, não tem outra. Mas essa questão da honra é tão importante na palavra de Deus, a gente entender isso. Eu me lembro que eu me converti, eu tive apenas um pastor durante todo
27 anos. Somente um pastor. Graças a Deus eu sempre procurei honrar ele, né? Fazendo aquilo que ele me pedia para fazer, né? Com obediência. E resultado disso que depois da morte dele, né? E de repente Deus me levanta como pastor. Mas a gente vê um caso ali, por exemplo, a irmã de Moisés, né? A gente vê que ela decidiu desonrar, né? Desonrar o profeta, né? Desonrar Moisés, o irmão dela, né? E eu estava analisando, Moisés não chegou e discutiu com a Miriam por que ela estava fazendo aquilo, mas Deus tratou com ela. Deus tratou com ela. E é interessante que depois que ela fica leprosa, eles ficaram naquele lugar durante 7 dias, enquanto ela não ficasse curada, o povo não saía. O que eu aprendo com isso? Que até para andar com pessoas que são desobedientes e gostam de desonrar sua liderança, é até perigoso andar com essas pessoas. Né? São pessoas que já estão com o coração petrificado, né? E são pessoas que, na verdade, dá mais para joio do que para trigo, né? São pessoas que dividem o rebanho, que traz dificuldade para a liderança, né? E sempre é bom a gente entender que quando a gente está no centro da vontade de Deus, mergulhado na graça, a gente não precisa ficar preocupado quem é, quem não é. Deus vai mostrar. A gente só precisa cuidar da gente, né? E Deus vai fazer exatamente isso. E eu quando eu estava, por exemplo, pastoreando aí, durante 23 anos, né? Eu digo que hoje, pastorear hoje, 30 anos atrás, está muito diferente, está mais difícil, está mais exigente, né? Mais exigente. Tanto na questão da ovelha, como também a questão da liderança, né? Então, está difícil, mas a gente vai para a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Hebreus 13:8. Então, ele não muda. Se ele não muda, a gente também pode permanecer firmado nele, né? Fazendo a obra, buscando ele. Isso é maravilhoso. Pastora Lucenita, a senhora falou uma coisa bem interessante, essa coisa de esperar uma direção do profeta dentro de casa. O lugar mais difícil da gente ser homem de Deus e mulher de Deus é dentro de casa. Verdade. É de quem convive com a gente, sabe das nossas falhas e sabe das nossas qualidades. Verdade. Mas reconhece que por mais que tenha falhas, sobressai o homem de Deus e a mulher de Deus. Isso é muito forte o que a senhora falou. E quando a senhora fala isso, me vem lembrar quando lá atrás, no início, quando eu casei, o pastor Mesquita dizia assim, você não dorme não? Eu dizia assim, eu durmo. Aí ele disse, não, você não dorme. Todas as vezes que eu me mexo aqui, você não está aqui. Porque no início, eu dormia 3 horas por noite e o restante da madrugada eu passava em oração. Hoje eu durmo mais e oro menos. Sim. Mas mesmo assim eu continuo orando na madrugada. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente em casa que está assistindo a gente, pastora Lucenita, que precisa voltar a ter um relacionamento íntimo com Deus. Verdade. Entendeu? Aí isso é quadrado, apóstolo, isso é antigo. Não, não é antigo. A porta do seu milagre é a vida de intimidade com Deus no oculto. Não é isso? É isso. É algo que me chamou a atenção na fala dele, quando ele traz a palavra obediência. Né? Quando a gente vai para a palavra de Deus, a palavra obediência ela vai aparecer acho que mais de 400 vezes na Bíblia. É uma das palavras que mais aparece.
E quando a gente entende do Evangelho, acho que o que é mais difícil não é negar você mesmo, mas é a obediência, porque você deixa de fazer a sua vontade para se submeter à vontade de Deus. E o que mudou na minha caminhada cristã fala de uma vida de oração, fala de uma vida de intimidade. O Evangelho, de fato, iniciou na minha vida, quando eu entendi que eu precisava meditar nessas escrituras todos os dias. A senhora nasceu num lar cristão ou não? Não, eu não nasci num lar cristão. Quando eu conheci o Senhor, eu estava com, acho que, 32 anos. Qual a origem de fé da sua família? Nós vemos do catolicismo romano, tradicional, onde a gente cumpria todos os rituais, fazia procissão, me vestia de anjo na igreja. Então eu cumpria, eu era aquela católica praticante, que traz aquilo de tradição de geração para geração. E o difícil mesmo de conhecer Jesus era essa quebra de tradições, que vem, né, de gerações até gerações. Então, quando eu conheci o Senhor, eu já era mãe, já tinha o meu primeiro filho, tem 22 anos, né? Uhum. Desculpe a pergunta, pastora. A senhora veio pelo amor ou pela dor? Eu vim no momento de dor. Eu cheguei no momento da minha vida em que o meu casamento estava numa grande crise e eu buscava respostas e não tinha resposta, e buscava em vários lugares, tentando encontrar essa resposta, mas eu tenho uma amiga que ela sempre apresentava Jesus. E eu achava que não era o momento. Então chegou um momento que a situação ficou tão complicada. Algumas vezes eu tive pensamentos suicida, alguma vez eu tive pensamento de ir embora, deixar minha família, mas a base de tudo que eu carrego é família. Então, a minha família era o meu ponto forte. Então, eu mesmo um dia decidi, fui na casa dessa amiga e disse que eu queria esse Jesus. E eu lembro que no quarto dela nós fizemos a oração, eu fiz essa decisão de receber Jesus. E ela fez uma pergunta interessante para mim naquele dia. Ela olhou nos meus olhos e perguntou se eu acreditava que daquele dia em diante minha vida seria diferente. E eu acreditei que Jesus faria algo diferente na minha vida. E eu lembro que naquele dia tudo foi diferente. Numa simples oração, algo extraordinário mudou. Mas o relacionamento, a minha vida com o Senhor mudou quando eu entendi isso que você disse. Se colocar nas madrugadas. Desenvolver com ele um relacionamento que às vezes você cobra do seu marido, você cobra do seu filho, você cobra dos seus amigos, mas que você também não quer ter com ele. E ele é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus presente que cuida de detalhes, né? Então, na sua fala, teve um momento certo que Deus disse, vem e fala sobre o propósito. Porque Deus é detalhista. Então, na hora certa, ele diz, está aqui o que você estava esperando, eu tenho planos e propósitos para você e eles continuam de pé. Porque nada está desconhecido diante de Deus referente a nós ou aos planos dele para nós. Forte, né, pastor Bandeira? Fala da pastora. Muito, muito forte. Eu estava aqui pensando e o testemunho dela é semelhante ao meu, né? Também eu vim de um catolicismo muito cerrado mesmo, né? Cumprindo todos os rituais, né? Como bom católico, que nós aprendemos exatamente dos nossos pais. Eu quero dizer para você que está nos assistindo, nós não estamos aqui falando mal da Igreja Católica, pelo contrário. Eu digo que essa igreja foi uma bênção na minha vida no período em que eu não tinha me convertido, porque foi o que meus pais me ensinaram. Talvez se eu não tivesse tido esse entendimento de ir para a igreja, de poder, né, se dedicar a Deus, provavelmente isso teria ficado mais difícil para mim entender que eu precisava dar mais um passo. Conhecer realmente a Jesus Cristo. E como a pastora falou também, eu também vim pela dor, né? Eu vim pela dor porque eu fiz prova de Deus, eu morava aqui no interior, sempre morei aqui na capital, mas no interior. E nisso eu fiz uma prova de Deus, né? Fiz uma prova de Deus. Por quê? Porque onde eu estava, eu tinha tudo o que precisava, que queria, né? Vivia no mundão, vivia na prostituição,
Eu achava que aquilo ali era o melhor que eu tinha para fazer. Quando eu me deparava sozinho dentro do quarto, coração vazio, angústia, medo, foi quando eu fiz uma prova com Deus, e Deus respondeu essa prova. E eu fui e paguei o meu voto, podemos dizer assim. Cheguei aqui numa terça-feira, quando foi no domingo eu me converti. Eu tinha dito para ele, olha, se tu me tirar daqui, me levar para a capital, com tudo que eu tenho, para me não deixar nada aqui, chegando ali eu vou tomar uma decisão. Então eu fiz isso. E a minha decisão ela foi muito brilhante, ela sempre foi assim uma decisão com muita graça. Eu nunca fui crente de ficar esperando, eu sempre fui de regaçar a manga, correr, fazer, né? Aí quando, por exemplo, em 2019, depois desses 20 e poucos anos de ministério, e eu passei por esse grande deserto, né, da depressão, aí eu fui entender que aquilo ali era exatamente todo um peso que vinha, né, se acumulando ao longo dos tempos, né? Porque eu tenho uma característica que essa característica ela me compromete às vezes, né? Eu sou uma pessoa que eu não gosto de fazer nada mal feito. Então sou aquele que eu coloco um quadro na parede, se eu ver que está torto eu vou lá, arranco e coloco de novo. Tem que estar certinho. E às vezes isso é prejudicial, por quê? Porque às vezes a gente finda se culpando por algo que não conseguiu fazer bem feito. E isso vai até afetar na nossa vida emocional. Pastor Mesquita, fale. Eu tô ouvindo o pastor Bandeira falando assim, e eu passei uma situação mais ou menos idêntica, entendeu? Eu tive síndrome do pânico, eu cheguei a consultar com mais de 12 médicos, 12 neurologistas, né? E na época que eu tive, a síndrome do pânico ela estava começando a ser detectada, entendeu? E tinha poucas as pessoas que como é que fala, que diagnosticavam, entendeu? E eu ia no neurologista, ia no outro, e assim, e quem teve esse problema, ele sabe que é um problema muito sério. E o pior de tudo é que todas as pessoas que você vai, elas dizem, não, você não tem nada. Você faz uma caminhada, você toma um antidepressivo e a sua vida vai continuar bem. Sabe o que é lindo do Evangelho? E quando a gente se reúne assim como igreja, independente de placa, cada um de nós tem uma marca. Cada um de nós tem uma dor que nos trouxe e nos aproximou de Jesus. E o que é lindo de tudo isso é que nós, pastor Bandeira, pastora Lucinete, pastor Mesquita, nós fazemos parte de um corpo. Cada um com a marca, cada um com a dor, cada um com a promessa, cada um com uma história. E Deus une pessoas em pontos diferentes da cidade para dizer assim, ó, vocês hoje vão se reunir e vão ficar diante das câmeras e falar assim, ó, alguém com dor de, vamos supor, alguém com dor de ouvido, alguém com dor de dente, alguém com dor de cabeça ou alguém com dor de coluna, continuam fazendo a minha obra. Continuam cuidando de vidas. Porque nós somos pessoas que temos lutas, dificuldades, adversidades. E por mais que Jesus nos tirou de momentos extremos, que foram os momentos extremos que nos levou para Ele, aleluia. E aí, hoje a gente continua tendo dificuldades. Mas só que a gente sabe em quem a gente crê. Em quem nós temos crido. Então a gente coloca a nossa luta muitas vezes de lado e diz, Senhor, eu sei que eu colocando as mãos na tua obra, no teu arado, no teu reino, o Senhor vai cuidar do que me pertence, daquilo que me angustia, daquilo que me abate. Porque a palavra nos garante isso. Coloque as mãos nas minhas coisas, que das tuas... Isso, pastora? Cuido eu. Quer falar sobre isso? Eu achei interessante quando você estava falando, eu pensei em Jonatas e Davi, que Deus ele une propósitos, né? Deus ele tem um propósito para cada um de nós. Então, quando
Davi vai para aquele palácio e ele tem a amizade de Jonatas. Então, Jonatas tinha qualidades e habilidades que Davi não tinha, né? Davi era do campo, cuidava das ovelhas, mas Jonas tinha algo que Davi não tinha. Então, essa amizade era o propósito de Deus para ampliar aquilo na vida de Davi, né? E o interessante é que Davi não teve os seus complexos de inferioridade. Ele é o filho do rei, eu sou só... Né? Havia uma cumplicidade, havia uma unidade, havia uma fidelidade de respeito, onde habilidades eram desenvolvidas, como você disse. Hoje a gente se une em Deus como corpo de Cristo, cada um com um propósito, com um chamado, sabendo qual é a nossa origem, de onde a gente veio, que a gente precisa entender sobre quem eu sou, qual é a minha origem, e para que eu possa continuar nesse propósito, como a sua fala trouxe, seguindo os sinais que Ele vai me dando, me direcionando para o propósito que Deus tem para mim. Essa sensibilidade de ouvir Deus nesse direcionamento, no cumprimento desse propósito, unindo pessoas, né, com habilidades diferentes, propósitos diferentes, para que o reino possa ser propagado e um propósito seja cumprido. Porque a gente escuta, né, o pastor Bandeira falando que teve depressão, não foi, pastor Bandeira? O pastor Mesquita falou que teve síndrome do pânico, que também está associado com a depressão. A senhora falou, relatou agora há pouco, teve pensamento suicida. E aí Deus faz o quê? Normalmente a depressão quer colocar você dentro de um quarto, sem falar com ninguém, sem atender ninguém. Né? A síndrome do pânico também não é muito diferente. E aí a gente vê, Deus coloca a gente diante de câmeras para milhares de pessoas. A gente não sabe aonde chega, mas sabemos que chega. Né? E dizendo assim, você um dia foi doente, mas hoje você está curado. E agora eu vou usar vocês para curar outras pessoas. Aleluia. Primeiro Ele nos cura, né? Sim. Ele cura o nosso interior, cura a nossa alma, ressignifica a nossa história para nos transformar nesse instrumento de cura. Porque eu lembro que em dado momento da minha vida, eu estava no Senhor e meu esposo não. Então eu tinha sempre aquela oração, né? De dizer para Deus, faz um milagre na vida dele. Faz um milagre na vida do meu esposo. E eu lembro Deus falando no meu espírito, Ele disse, você é o meu milagre, e eu quero fazer um milagre em você. Me entrega, né? Então eu precisava entregar as minhas dores, as minhas angústias, a minha dor do abandono, as minhas amarguras, para que Ele pudesse me curar, para que então eu possa ser esse instrumento que hoje Ele quer usar, porque as pessoas vão chegar aonde nós conseguimos chegar. Primeiro nós precisamos estar resolvidos nos nossos conteúdos e nossas dores, para que possamos levar a cura de Deus por meio desse evangelho poderoso, né? Essa palavra que lava, que cura, que liberta, que nos faz próximo dele. E sabe o que é interessante, pastor Bandeira? Às vezes a gente pede coisas para Deus e a gente esquece do que estava pedindo em oração. Né? A gente esquece. Às vezes a gente pede coisas e diz assim, não, peraí, eu vou tentar fazer uma matemática aqui para ver se eu consigo pagar aquilo ali. Né? Aí você faz para sua matemática e você vai ver que na sua matemática humana não dá certo. Porque muitas vezes o que a gente sonha não acompanha a nossa vida financeira. Né? E aí Deus faz o quê? Peraí, eu não estou abrindo... Você está usando a tua lógica. Você está usando, achando que é o teu financeiro que vai resolver, que vai mover as águas. Eu vou te presentear, eu vou te dar, sem você precisar se mexer financeiramente. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente fica perguntando, Deus, eu quero conquistar algo, eu quero mudar de nível. Sim. Mas financeiramente eu não consigo, pastor Mesquita, mudar de nível. Mas Deus mostra para nós que Ele é o Deus de provisão. Que Ele é o Deus, pastor Bandeira, Jeová Jirê, aquele que provê aquilo que eu pensei e que sonhei no meu coração, Ele materializa. Confere isso? Exatamente, exatamente. A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de milagre. E quando eu comecei a andar com o Senhor, eu disse para o Senhor, Senhor, eu não quero depender de ninguém.
quero depender tão somente do Senhor e eu quero viver de milagre. Eu confesso para vocês que foram 23 anos de ministérios de milagre. Milagre. De repente, eu, por exemplo, ir numa concessionária, eu estou com um carro novo, 4 anos de uso, de repente eu vou na concessionária, tiro o outro, para depois de uma semana chegar lá para pegar esse carro. Obviamente que isso aqui é coisas materiais, né? Coisas materiais. A Bíblia diz que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus. Então, esse texto de Mateus foi um texto que ministrou muito no meu coração no início da minha caminhada. Então, quando eu li esse texto, eu falei, bom, eu preciso buscar o reino. Eu preciso buscar a Deus. As outras coisas eu não posso aplicar o meu coração nisso. Tem que voltar o meu coração para Deus. Então, graças a Deus, por exemplo, hoje eu moro numa rua principal, numa casa muito boa. E se você perguntar, pastor, quanto foi a sua casa? Nem um centavo. Porque quem nos deu foi o Senhor. Agora tem uma história, mas eu digo, nos deu mesmo. Deu mesmo. Né? E assim, graças a Deus, a minha família sempre foi uma família que viveu de milagre. E essa palavra de Jesus, quando ele disse, olha, o profeta não tem honra dentro da sua própria casa. Quando ele falou isso, ele falou exatamente da situação dele, né? Que o povo dele rejeitou ele. Então, ele falou para nós, olha, não vai ser fácil. Lá dentro de casa é difícil. E aí a gente começa a entender que realmente lá não tem como usar máscara, lá você é o que é, entendeu? Você é o que é. Agora, eu confesso para vocês, diante da minha família, eu sempre procurei ser o mesmo. O mesmo, no trabalho, na faculdade, em casa, com a esposa, com a filha, né? Eu sempre procurei ser o mesmo. Então, assim, eu não tenho dificuldade de repente alguém chegar para minha filha e falar assim, como é que é teu pai? Eu vou ficar muito tranquilo, que ela não vai falar, meu pai, na igreja ele era uma bênção, mas em casa, jamais. Porque eu entendi o seguinte, quando eu vim para esse Deus, eu descobri que eu estava com 30 anos e eu estava exatamente com passaporte já, carimbado exatamente para um lugar de uma condenação eterna, que não tinha jeito, não tinha como escapar. Né? E lá é um lugar terrível. Né? E de repente, com 30 anos, eu descubro que alguém que não me conhecia, nunca tinha me visto, eu falo humanamente falando, né? Falando aqui de Jesus, e de repente ele me faz entender que ele pagou um preço de uma dívida que eu tinha, que eu não sabia, e que essa dívida que era exatamente a razão pela qual eu ia me tornar uma pessoa livre. E a partir daí, eu entendi isso. Eu falei assim, mundo tchau, daqui para frente é Jesus até a morte. Enquanto eu tiver respiração, eu vou falar desse Deus, eu vou viver desse Deus. E aí, depois que eu tive esse problema em 2019, eu tive algumas dificuldades. Agora mesmo, por exemplo, agora eu estou fazendo um grande check-up. Por quê? Porque eu tive uma crise forte, mas eu estava empurrando com a barriga. E chegou um momento assim que eu achei que eu já estava descendo a ladeira. Já não tinha mais jeito. E eu com 60 anos, minha esposa com 45, nova, eu digo, rapaz, vou deixar minha esposa para quê? Não, eu vou me tratar. Eu vou me tratar, vou correr atrás do prejuízo. Né? E aí eu disse para Deus, eu digo, Deus, eu vou falar uma coisa para o Senhor. Se o Senhor me curar de todas essas situações que me dificultam de fazer a tua obra, eu farei da melhor maneira possível. Agora eu vou fazer melhor. E eu estou vivendo isso. Amém. Estou vivendo isso porque eu, assim, nesses dois dias, eu entrei, por exemplo, hoje eu entrei com meu filho no laboratório do estádio. E o meu filho é do município, então, quem é da área da saúde, todo mundo se conhece. E meu filho, ele tem assim, um testemunho muito brilhante, porque quando ele entrou lá, todo mundo abraçando, todo mundo, sabe? E ele disse, você adivinha que esse cara aí, falando para mim, né? Você é meu pai. Sério? E o cara nunca me viu, veio me abraçar. Ele falou assim, olha, você tem um filho de ouro. Sabe por quê? Porque aquilo que eu falei ainda agora do catolicismo, lá atrás, mesmo no catolicismo,
eu estava sendo criado através de princípios, mesmo meus pais sendo ignorantes, não conhecendo a verdade. Agora, da minha família é interessante. Deus levanta a minha avó, salva a minha avó, uma missionária fantástica. Eu era criança e me lembro que ela ia para a igreja, as filhas todas não queriam saber, ia para a igreja católica, ela sozinha. Ela morreu e viu uma convertida. E depois daí, Deus começou a salvar exatamente a outra geração, que não era da minha mãe, que era a minha geração. A palavra diz, né, pastor Bandeira, que só precisa de um para entrar na casa, na família. E assim, quando Deus tem um propósito com uma família, ele começa por um e ele vai. E essa promessa vai se perpetuando para que nenhum se perca. Pastora Lucenita, eu queria saber mais da senhora. Quem está em casa deve estar curioso também, querendo saber mais da senhora. A senhora se converteu há 20 anos. Há 22 anos. Eu conheci o Senhor quando eu estava com 33. Tem 22 anos que eu estou caminhando com Jesus. E quando a senhora se converteu, foi dentro de um quarto de uma amiga? Sim. No momento de dor? Sim. Porque a senhora não queria perder o seu casamento? No momento de dor, eu não queria perder meu casamento. Meu casamento estava muitos conflitos e eu já não via mais saída para esse casamento, né? E ela sempre falava, né, do Senhor Jesus para mim, e eu falava, não, agora não. Você querendo viver as coisas do mundo, né, querendo viver as fantasias do mundo. Então era aquela grande luta, né? Às vezes o evangelho te chamando, porque ela estava sempre presente na minha vida. Posso lhe fazer umas perguntas? Pode. A senhora vivia vida de mundo mesmo casada? De festa, de essas coisas? Eu fui muito guardada, assim, eu nunca vivi o mundo de uma forma assim, de festa, de bebida, de prostituição. Eu venho do Nordeste, então assim, a gente segue muito uma tradição. Então eu tinha muito cheia de regra. Eu vou casar virgem, eu vou pertencer a um único homem. Então eu tinha muito aquelas tradição. Então isso era uma das coisas que fazia eu lutar. A senhora é de qual lugar do Nordeste? Eu nasci em Pinheiro e morava em São Luís, né? Então eu era aquela coisa da família, né? Uhum. Mas aqui em Rondônia mesmo, através da minha amiga, eu conhecia as danceterias, a gente ia na época, acho que tinha Metrópolis, né? A gente ia na Metrópolis. Minha amiga me ensinou a usar roupas curtas, né? Então eu já vivia um pouco disso. Mas eu tinha aquele sonho fantasioso de estar com meu marido nesses ambientes. E meu marido era mais caseiro, era mais reservado. E depois, então, ele começou a viver o mundo mesmo, a prostituição. E isso trazia muito sofrimento para mim, eu não sabia lidar com isso. E meu casamento estava no fim, praticamente. Foi quando eu decidi, né, que ela já falava do Senhor várias vezes, e eu naquela angústia, naquele pensamento de abandonar a família, muitas vezes pensei em cortar os pulsos, muitas vezes pensamento suicida mesmo, porque você não quer morrer, na verdade você quer uma solução para a sua situação. Mas, querendo aliviar a dor, vem esses pensamentos automáticos de você querer morrer ou querer tirar a sua vida. Era o que ocorria comigo. Então, eu lembro que uma vez ela foi no meu trabalho e aí ela se converteu primeiro, né? Nós éramos muito amigas, nos conhecemos na adolescência, e ela foi no meu trabalho e perguntou se estava tudo bem. Eu lembro que eu trabalhava ali na Carlos Gomes, no hospital infantil, né? Eu era secretária. E aí eu falei, tá tudo bem, mas na verdade eu estava muito mal. Estava tudo mal. Estava tudo mal. Eu vivia um grande conflito porque a minha alma não tinha paz, e o que eu queria era paz. E aí eu falei para ela assim, eu estou um pouco triste. E ela disse assim, olha, quem tem Jesus não tem essa tristeza. E aquilo me chamou a atenção e eu comecei a pensar, o que será que ele tem, o que será que ele faz, que eu não vou sentir isso? Então isso trouxe curiosidade para mim conhecer que poder que ele tinha. Então houve um momento na minha vida, dentro daquele conflito de separação, de desgaste, de dor mesmo, de dor, muita dor. Então eu fui na casa dela e disse que eu queria receber Jesus como Salvador.
E aí ela disse, sério? Eu falei, vamos, antes que eu me arrependa. E eu lembro que nós oramos e nós começamos. Eu comecei essa caminhada, onde ela me dava discipulado individual, uma vez na semana. Ela estava sempre conversando comigo. No primeiro ano foi muito conflituoso, porque eu tinha abandono, né? Tinha sofrimento, tinha amargura. Porque o que a gente olha também... A senhora teve uma família de pai e mãe juntos ou não? O meu pai, ele faleceu quando eu tinha 8 anos de idade. Então, eu cresci com essa falta, que isso gera muitos conflitos, né? Numa fase, na vida da criança, na vida do adolescente. Então, essa era a minha grande dor. E aí a senhora sentia dificuldade de se relacionar com Deus por causa dessa falta? Na verdade, eu tinha conflitos com o marido, porque meu marido era o oposto do meu pai. Quando eu vim para Deus, eu não tive essa dificuldade no relacionamento com Deus, porque quando eu penso no meu pai, ele foi um homem que conseguiu transmitir a paternidade de Deus para mim. Uhum. Mas eu levei isso depois de um ano, quando eu comecei esse processo de se relacionar. Leitura, Bíblia, ler a palavra, pensar na palavra, ter uma vida de oração, ter uma vida de relacionamento, porque às vezes a gente vai ouvir as pessoas e elas estão em sofrimentos, elas não querem sofrer, e é inevitável não sofrer, porque a Bíblia deixa bem claro, no mundo tereis aflições. A gente olha para uma sociedade que nega o seu sofrimento e muitas vezes está cada dia pior. Não tem como não sofrer. Cristo é a marca desse sofrimento, né? Só não experimentou de pecado, mas todo tipo de sofrimento, de dor, de abandono, de rejeição, Jesus é o cara que mais entende de tudo isso. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, pastora, e depois dessa pergunta eu passo ao pastor Bandeira e ao pastor Mesquita também. Tem um louvor que quando a senhora, pode ser antigo, não tem problema, que quando a senhora escuta, fala muito da sua vida? Sim, eu gosto muito do Antônio Cirilo, não sei se você conhece. Sim. Porque o Antônio Cirilo, ele sempre diz para Deus aquilo que está no meu coração. Tipo uma canção chamada Coração em Arrependimento, né? Por que eu estou falando isso? Para você que está em casa, você possa depois procurar o pastor Antônio Cirilo e procurar o nome da canção. Coração em Arrependimento. Coração em Arrependimento. Eu acredito que Deus vai falar com você através desse louvor, através da ministração do pastor Antônio Cirilo. E uma canção que eu lembro numa madrugada, que mudou completamente, não só essa, Coração em Arrependimento, mas uma da Nívia Soares, que chama Reina Sobre Mim. E tem uma outra do Cirilo, acho que é nesse CD... Esqueci o nome da canção. Acho que é no primeiro CD dele. Teu Fluir é o nome da canção. Essa canção, Teu Fluir, foi uma canção que ele, usado por Deus, me levou a um trono de adoração a Deus. E nós começamos um relacionamento de muita intimidade. Uhum. E isso é muito bom, poder pensar em Jesus como não só como Pai, não só como Senhor, não só como Salvador, mas como um amigo íntimo. Pastor Bandeira, que louvor assim toca a sua alma assim, que gera um quebrantamento e lhe leva a uma intimidade mais profunda com Deus? Eu tenho dificuldade de encontrar uma música em si, né? Pelo fato de ser músico. Então você nunca vai entrar lá em casa e você vai encontrar uma casa calma. 24 horas tem alguma coisa ligada. Eu tenho uma caixinha pequena, eu tenho uma televisão, eu tenho uma caixa grande com a mesa que fica ali, né? E aí, quando é de manhã cedo que eu acordo, vou deixar minha esposa na escola, e aí quando eu não tenho atendimento pela manhã, eu fico em casa, e aí o louvor é indispensável. É indispensável. Por quê? Porque quando eu tive essa depressão, uma das coisas que Deus usou, né, para me abençoar, foi a música. Então, eu caminhava e era louvor direto. Era louvor direto. Aí eu pude entender o seguinte, que aquele ditado popular, mente vazia, oficina do diabo, isso é real, né? Então, assim,
Se você está passando por um transtorno e você não procura ocupar a tua mente, aí vem quem? O diabo entra em cena. Ele está só olhando o momento de fraqueza, que é para poder complicar a situação, né? E aí, vários momentos, assim, por exemplo, eu estou dentro do carro e, de repente, me veio o desejo de ouvir hinos muito antigos, dos anos 50, 60, eu não era nem nascido. Não sei se é porque eu tenho 60 hoje, mas aí eu começo a ouvir, sabe? Eu sinto, assim, uma coisa muito gostosa com aquilo, entendeu? E, ao mesmo tempo, eu consigo ouvir uma música que está na atualidade, né? Que é uma música também que fala do Senhor, fala de adoração. E tudo é uma questão, não sei qual de vocês aqui que falou da questão da intimidade com Deus, né? Da intimidade com Deus. Então, a música é esse veículo que nos leva exatamente a essa adoração, e de repente você está... Às vezes eu me pego sozinho dentro de casa e ali eu começo a chorar. Começo a chorar, e eu digo para mim mesmo, o homem também chora, mas é um choro de alegria, uma coisa gostosa, sabe? Gostosa mesmo. Aí naquele momento ali, o que eu faço? Eu pego a palavra, faço uma leitura, aí pronto, aí começo a orar. Aí às vezes eu fico dentro de casa gritando, orando, talvez os vizinhos até achem que eu sou doido, mas graças a Deus que o manicômio não foi lá me pegar ainda. Pastor Mesquita, aquele louvor assim que tipo assim, como que eu enxergo o louvor? O louvor para mim é tipo, vamos dizer, uma tomada onde se liga. Você liga na tomada e você, entendeu? Então, para mim, o louvor é quem nos liga ao Espírito Santo. Aquele, para mim, é um louvor que funciona, é um louvor bom, entendeu? Então, eu tenho um louvor que sempre que eu escuto, ele é muito forte. é automático. Chama-se Paulo e Silas, entendeu? Mas eu gosto ele com... numa coisa mais antiga, com quem cantava era Alisson e Neide, entendeu? Então eu gosto muito desse louvor, assim. Então ele é automático, porque o louvor ele nos liga. O louvor ele prepara. Você tem um bom louvor, quando chega a mensagem é para completar. Você já está ligado já, entendeu? E o louvor é tremendo. Eu tenho outro louvor também que eu gosto muito. Sempre que, sabe, a gente começa, eu fico por ali, já esperando. Aí, ei, coloca isso aí também. Eu navegarei. Entendeu? Ele é um louvor assim muito... Não é? Então é assim, aí, tipo assim, tudo que nos liga diretamente ao Senhor, que, sabe? Por que eu fiz essa pergunta? Porque às vezes o que te leva a Deus com relação a louvor, a adoração, muitas vezes o teu companheiro, a tua esposa, o teu cônjuge não tem essa mesma conexão com relação ao louvor. E é preciso ter um meio termo. É necessário ter os dois momentos para que os dois se conectem e chegue à adoração, chegue à presença de Deus. Por que eu estou falando tudo isso? Porque tem pessoas dessa geração que nos assistem e tem pessoas que têm a cabecinha um pouquinho mais branca que também nos assistem. E aí a gente começa a perceber que todos os ritmos levam a Deus. Todos os ritmos. A Bíblia diz lá em Salmo, pastor Bandeira, pastora Lucinete, pastor Mesquita, que todos os louvores é para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então, às vezes você diz, não, mas um funk gospel também é adoração a Deus. Um forró gospel também é adoração a Deus. Harpa cristã também é adoração a Deus. Cantor cristão também é adoração a Deus. Então, assim, eu preciso entender e abraçar que todos os ritmos é para adorar o Senhor, é para bendizer o nome do Senhor. E aqui eu quero abrir um parênteses e fazer um convite todo especial. Quinta-feira, às 19h30, a gente está ali no altar do Ministério Profético Moriá, que ficaria ao lado do Bairro Novo, em frente ao Tênis Clube, na BR-364.
E também aos domingos, às 9 horas da manhã, a gente está ali para adorar e cultuar o nome de Jesus naquele lugar. Ministério Profético Moriá é uma igreja genuinamente pentecostal, aonde Deus revela, aonde Deus tem curado, aonde Deus tem restaurado famílias, aonde a presença do Eterno tem sido real naquele lugar. E eu gostaria de fazer um convite todo especial a você, estar conosco quinta-feira ou domingo, às 9 horas da manhã, no altar do Ministério Profético Moriá. Deus tem algo para a sua família naquele lugar. Deus tem algo para a sua história no altar do Ministério Profético Moriá. E você também pode nos seguir nas redes sociais, Ministério Profético Moriá, no Instagram ou no Facebook, ou também no YouTube. A gente gostaria que você desse um like, compartilhasse, porque talvez alguém que está há algum tempo de férias do Evangelho precise ouvir o que a gente está falando aqui. Porque Jesus nos fez livre. Um dia a dor oprimiu a pastora Lucenita, um dia a dor oprimiu o pastor Mesquita, também um dia me oprimiu, também um dia oprimiu o pastor Bandeira, e hoje, por misericórdia do Senhor, hoje nós somos livres para adorar e sermos instrumentos de bênção na sua vida, na sua casa, na sua família. Apostolane, eu gostaria só tipo assim, de voltar um pouquinho em cima do tema livre que a senhora falou agora. É tipo assim, é falar para os telespectadores que estão nos assistindo como que Deus trabalha certo, entendeu? Ele pega 4 pessoas, vamos dizer, quase no seu extremo, entendeu? Sem perspectiva de nada. Ele pega lá, tipo assim, aquelas pessoas não servem mais para nada. Por quê? Porque só tá para dar trabalho, entendeu? Você tá, sabe? E ele pega você, pinça lá e diz: eu quero. Aí compra você. Limpa, trata, entendeu? Põe você no meio dos príncipes, que nós hoje somos príncipes. Muitas pessoas podem não concordar, mas a verdade é essa. Aqui nós somos príncipe e princesa do Senhor. Porque nós hoje não fazemos mais parte daqui. Nós pertencemos a um reino. E esse reino é o melhor e o maior. Entendeu? Então, tipo assim, e Deus faz tudo isso conosco. E depois nos solta. Mas agora vão levar o meu evangelho. Amém. Entendeu? Nós aqui, nós não sabemos o tamanho, pastor Bandeira, nós não medimos o tamanho da onde esse evangelho alcança. Quando pensa que não, nós recebemos só ligações da Inglaterra, da Itália, de Portugal, Da Alemanha. entendeu? Da Alemanha. Pessoas mandando vídeo pra gente, entendeu? Como que estão lá, como é que eles estão congregando, assim. Então, tipo assim, e a gente não tem dimensão, sabe? E aqui você vai ver o povo que a gente está ganhando por reino de Deus. Nós estamos falando do Ministério Profético Moriá, mas o principal de tudo é o reino de Deus. Nós trabalhamos para o reino de Deus, entendeu? E essas pessoas são alcançadas. Hoje as pessoas não têm dimensão. Muitas vezes você faz um esquema, alguma coisa para ganhar a alma para levar para a sua igreja, entendeu? Mas nós temos que nos preocupar com o reino. Porque todos nós, cada um tem a placa da sua igreja, que você vai lá e tal, mas o reino é que tem que ser pavimentado, nós temos que encher o reino de Deus, entendeu? E aqui na terra Deus confiou a quem? Aquele povo que estava excluído, entendeu? E ele chegou e principalmente libertou o principal. Nós somos livres, não é? Amém. Então assim, eu vejo muito bonita essa obra. Coisa tremenda. Pode continuar, pastor. É interessante o que o pastor Mesquita coloca, porque toda semana a gente traz convidados, e esses convidados são de denominações diferentes. E uma coisa que muitas vezes, quando faz o convite, algumas pessoas
não dão muita, né? Mas o que a gente está preocupado aqui é com você que está em casa. Dizendo assim para você, ó, sai desse travesseiro, sai de debaixo desse cobertor e vem adorar a Deus. Para de olhar somente o problema, para de olhar essa luta que quer te parar, quer te entristecer, quer tirar a tua força. E olhe para Jesus, porque se Jesus fez mudança em nós, fez transformação em nós, Ele está dizendo que quer fazer na sua também. Deus mudou o casamento da pastora Lucenita, Deus mudou várias situações da vida de todos nós aqui. E Ele está dizendo assim para você, nada é impossível para Ele. Nada. Só é necessário você dar o primeiro passo. Você não parou aí por coincidência. Você não parou aí porque não tinha outro canal para você assistir. Não. É porque Deus tem um propósito com você. Deus tem algo específico contigo. E aí eu convido você a ir lá no Ministério Profético Moriá, a fazer uma visita. Como eu não estou lá, não. Vai lá e faz uma visita. Como o pastor Bandeira esteve lá esses dias e disse, olha, eu fui impactado com o que eu vi o agir de Deus lá. Tem algo diferente naquele lugar. Foi isso que eu disse? Então, assim, eu convido você a ir lá. Deus tem uma porção para você. Para tirar você desse momento de aflição. Para tirar desse momento do barco balançando. Que parece que vai naufragar, só que não vai. Por isso que Deus permitiu você parar aí. O barco que o Senhor está nele não naufraga. Tem um porto bem pertinho para você encostar, pousar, repousar e confiar. Estou debaixo de uma palavra revelada agora. E o céu está falando com você. Naufragar, afundar, ficar envergonhado, desistir do meio do caminho? Com este Deus, não. Com esse Deus é prosseguir, perseverar, marchar e ter vitória e ter restauração. Porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, e muito menos começar uma obra e deixar ela pela metade. Ele é Deus que faz a obra por completo. Ele é Deus que muda a história quando o homem dá sentença de morte. Quando o homem dá sentença de morte, Deus entra na causa, muda o quadro, muda a história e diz para você, eu tenho saída para você. Eu tenho solução para você. Eu tenho escape para você. Deus é Deus de surpresa. Deus é Deus de repente. Então não deixe o desespero tomar conta de você. Não deixe o desespero te paralisar. Porque o Deus Jeová Jirê, o Deus Jeová Rafá, o Deus da provisão e o Deus que cura, está nos usando para falar com você nesta hora e está dizendo para você, tem solução para você, tem saída para você, tem escape de Deus para você. Quando você olha e diz assim, não, eu vou acabar com isso. Já perdi tempo demais com este homem, já perdi tempo demais com essa mulher, e Deus está dizendo para você assim, continua, persevera, porque eu te coloquei para ser minha boca, meu instrumento para essa situação. Deus está falando contigo. Deus está falando com você nessa hora. E tudo que é bom dura pouco. Eu já vou aqui, já vou orar por você, já vou abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. O nosso telefone está aí na tela, nosso endereço também. E eu te faço um desafio. Liga e pede para a gente orar. Liga e diz, Apolônia, eu queria que a senhora orasse por mim. Vê o que Deus vai revelar através da sua vida para a minha casa, para o meu casamento, para a minha família. Pode ligar. Pode ligar que nós vamos orar e eu tenho certeza
que o céu vai revelar, que o céu vai te dar escape, que o céu vai te dar uma solução. Nós vamos orar por você agora, nós vamos abençoar a tua casa, a tua família, a tua empresa, a tua saúde. Nós vamos abençoar o estado de Rondônia, nós vamos abençoar o Brasil. Porque eu tenho certeza que nós só estamos de pé porque o Senhor nos mantém de pé. Aleluia. Nós só estamos respirando e passamos por um Covid porque o Senhor ainda tem propósito comigo, com os que estão aqui e contigo aí também. Bendito, eterno e poderoso Deus. Senhor, eu te apresento essa vida que está ligada conosco, Pai. Que a tua misericórdia, o teu poder, o teu refrigério possa renovar, curar, transformar, libertar, Senhor. E a manifestação do teu santo e poderoso Espírito possa visitar toda a família do estado de Rondônia, toda a família brasileira, Pai. Aonde essa programação chegar, Senhor, possa ser abençoado, restaurado, transformado e liberto, Pai. Para que o teu nome venha a ser glorificado e exaltado, Senhor. E nós declaramos, Senhor, que Rondônia é do Senhor Jesus. Nós declaramos, Senhor, que essa nação é do Senhor Jesus. E o teu nome venha a ser glorificado para todos sempre. Em nome de Jesus. Deus abençoe.